Olá, boa noite. Estou esperando o pessoal entrar. Boa noite, sejam bem-vindos. João Pedro, Psicologia Conecta, o Francisco, Milene, Viviane, Adriana, Alex. Isso, vamos dizendo boa noite aí, pessoal. Que legal vocês aqui comigo, Luísa, Jennifer, Adaia, Moane, Albina, Débora. Que joia que vocês estão aqui comigo, Andriele. Que honra receber vocês aqui, hein? Que legal. Que joia. Muito bom. Simone, olha quanta gente, que legal, gente. O Marcos também é meu aluno, né, Marcos? O Marcos é lá do norte do país. A Débora, a Carolina, olha, tanta gente. Amanda, Edson, oi Edson. Ai, saudades lá de Aracaju. Gente, eu adoro aquela terra, meu Deus do céu. Açaí, olha, vocês têm que me chamar para algum outro lugar para comer açaí, porque que nem lá eu nunca vi, né? Nossa, Edson, adoro o açaí, saudades. O Luiz também tá aí, Viegas. Vem pra terrinha, vou sim, deixa eu passar a pandemia que eu vou voar por esse Brasil de novo. Olha só, a Cris de Goiânia. Em Goiânia também tem açaí, Cris. Olha que legal. Ai, o forró. Gente, eu dancei forró com o Edson. Ai, meu Deus. Não conta aí se eu danço bem ou não, hein? Quer dizer, conta pro pessoal que eu danço bem, tá? A Raquel, a Luísa, a Tati, Pamela. Olha quanta gente. Nossa, eu não vou dar conta aqui de ler tantos nomes. Tanta gente. Alessandra. Edson, tu não me põe saia justa aqui na minha live, hein? Por favor. Eu disse pra ele quando eu cheguei lá em Aracaju que eu queria ir pra um forró, né? Porque aqui no sul a gente não tem forró. E aí a gente foi, e aí ele queria dançar comigo. Ai, meu Deus do céu, aí eu tive que dançar com ele. Fazer o quê, né? Oi, Ju. Vai mandar o vídeo? Não, pelo amor de Deus, não. Ai, Maranhão também tem açaí? Ah, então, ó. Edson, já começou a concorrência, hein? Que legal. Gente, vamos lá. Vamos falar sobre o nosso tema. É um tema super legal. Genograma sexual. E acho que vocês devem estar se perguntando, como assim, Bárbara? Nunca ouvi falar sobre... o pessoal de São Paulo aí também, né? Sobre genograma sexual. O que é isso? Né? Então... dentro do meu curso tem um módulo que a gente fala sobre o genograma familiar e o genograma sexual, né? Por quê? Porque na verdade os dois estão muito interligados. Ah, e o Piauí também tem açaí. Nossa! Eu vou fazer uma excursão pelo Brasil inteiro falando de sexualidade e comendo açaí, hein? Que legal, que joia, já pensou? Muito bom! Ai, gente, que coisa boa, né? Nossa, daqui um pouquinho tudo passa. E a gente, não é que a gente vai voltar para aquilo que a gente estava, mas a gente vai viver coisas novas, né? Vai experimentar coisas novas. Então vamos lá. Então, esse tema do genograma sexual, ele é oriundo da terapia sistêmica, tá? Dentro da terapia sistêmica a gente trabalha com a questão do genograma familiar. E o genograma sexual, ele teve origem aí, né? Então eu vou falar um pouquinho para vocês sobre isso. Peguem caderno, caneta aí, porque eu vou dar uma aula para vocês sobre genograma. Vocês vão poder sair já fazendo o genograma com os pacientes de vocês, tá? Então o que acontece? Olha só, o genograma, a gente fala assim que é um genograma familiar. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó, ver se vocês enxergam como é o desenho de um genograma. Então, o homem é o quadrado, a mulher é a bolinha, e aí, né, pai, mãe, filhos, como é que são? Essas linhas que se cruzam aqui, ó, são os relacionamentos. Esse livro aqui, ó,
o livro do genograma. Ó, isso aqui é uma bíblia do genograma, tá? Depois eu vou postar uma fotinho lá dentro daquela última postagem lá que eu fiz sobre a live. E aí vocês tem lá, eu vou colocar o nome do livro lá, tá? Então o que acontece? O genograma, ele é um mapa, né? Ou um histórico que usa símbolos especiais, certo? Para descrever relacionamentos, eventos importantes da dinâmica dessa família ao longo de várias gerações. Então a gente vai olhar, né? Por exemplo, se eu fosse fazer o meu genograma, eu vou olhar os meus pais, os meus avós e as minhas filhas. Então a gente vai... isso então. Muito bom, olha só. Tu faz supervisão com ela e maravilhoso, imagina só, que coisa mais maravilhosa, que sorte que tu tem, hein? Que coisa mais maravilhosa. Então, o genograma, ele contempla várias gerações. E a gente vai fazer esse desenho para entender essas gerações com os nossos pacientes, para entender como que é o funcionamento dessa família. Então pensa no genograma como se ela fosse uma árvore genealógica, extremamente detalhada, tá? Por isso que assim, hoje eu vou ensinar vocês a fazerem, mas vocês vão ver que não é uma coisa simples de ser feita, tá? Por quê? Porque na verdade exige às vezes várias sessões para que a gente consiga fazer o genograma. E o sexual, então, mais tempo ainda, certo? Então, o que acontece? A gente vai começar falando do genograma familiar, tá bom? Então, sabe quem é que são os outros profissionais também que usam o genograma familiar? Os médicos e profissionais de saúde mental para identificar padrões de doenças mentais e físicas, como depressão, transtorno bipolar, câncer e outras doenças genéticas. Então, quando a gente vai às vezes num serviço público e tem lá um enfermeiro que faz um mapeamento e tal, ele vai usar o genograma. Me fala aí de pai, mãe, como é que era, né? Tem alguém da família que é doente, que teve alguma doença, teve algum câncer, por exemplo, ou teve depressão, ou teve suicídio, ou teve alguma outra doença psiquiátrica, teve alguma incidência de algum tipo de câncer de mama nas mulheres ou não, por exemplo. Então os médicos, eles também utilizam os enfermeiros, assistentes sociais, todos esses profissionais que trabalham com a área da saúde mental. Para quê? Porque a questão da genética, ela passa de geração em geração, tá? Então, vai ser um desenho gráfico da vida em família, né? Quem tá mais perto de quem se relaciona com quem, então vai ser assim. Ele é um instrumento de avaliação e de intervenção, porque no momento que eu estou fazendo o genograma com o meu paciente, ele está me contando a história da vida dele, ele está me contando como que as coisas foram acontecendo na vida dele. E eu vou relacionando coisas. Quer dizer então que a tua avó era assim e tal, o casamento da tua avó e do teu avô era assim, o casamento do teu pai e da tua mãe é assim, e o teu como é que é? Vocês estão entendendo? Por quê? Porque a nossa tendência é repetir os padrões familiares, certo? Por quê? Porque é o padrão conhecido, é o padrão onde a gente foi criado, é o padrão onde a gente está mais familiarizado, certo? A nossa tendência é enxergar o mundo a partir daquele padrão que nos foi passado, tá bom? O genograma, ele também proporciona uma aproximação com o tecido de transmissão familiar. A gente fala isso, né? Tecido de transmissão familiar. É como se houvesse uma ligação entre todas essas gerações. E isso vai sendo transmitido, tá? Através das heranças simbólicas recebidas e transformadas pelas famílias. A gente vai escutar as histórias contadas através do genograma, e isso integra o patrimônio relacional das famílias de origem. Vejam bem, eu adoro essa palavra, patrimônio relacional das famílias. Escrevam aí para quem chegar depois, né? Patrimônio relacional das famílias de origem. Eu adoro isso. Gente, a terapia de casal e de família é uma coisa que eu adoro, assim, né? Porque está muito ligada à questão da sexualidade e vocês vão entender daqui um pouquinho o porquê. A avaliação sistêmica da família aqui é muito importante porque vai aparecer também o funcionamento desse casal, vocês estão entendendo? E aí, se a gente chega no casal, a gente chega na sexualidade. Faz sentido para vocês?
Vão escrevendo aí para mim para eu saber o que vocês estão pensando, se vocês concordam, se vocês não concordam. Vão fazendo perguntas e a gente vai conversando, tá bom? As datas são anotadas, né? Mais tarde são examinadas com relação aos acontecimentos no ciclo de vida familiar. O que acontece? Cada família e cada casal... O som não tá bom? Vamos ver, aumentei o som. Cada casal e cada família passa por ciclos, né? Então, tem a formação do casal, depois tem a fase, né? Outro ciclo de vida familiar é quando nasce o primeiro filho, né? Depois, quando esse filho vai para a escola, quando esse filho entra na adolescência, quando esse filho sai de casa, o famoso ninho vazio, certo? Depois, quando esses pais entram na idade mais avançada, então eles ficam idosos, né? Começa aí a possibilidade da perda dos pais. Então, deixa eu ver o que vocês escreveram aqui, o que vocês concordam. Isso, tá, vocês estão concordando com o que eu tô falando. Então, dependendo da fase em que o ciclo de vida desse casal, dessa família está passando, isso também vai influenciar na sexualidade, tá? Então, vamos lá. Informações sobre quando os pais se conheceram, o casamento, a educação dos filhos, onde que a família morou, se mudaram ou não, o que foi acontecendo, né, com essa família, a história de nascimento desses cônjuges, né? Se eu estou ali com um casal, eu preciso entender em que contexto que cada um nasceu dentro da família. Ah, não, ele nasceu quando a família tinha dinheiro e depois perdeu o dinheiro. Isso vai influenciar na vida da pessoa. Ah, ele nasceu no momento que a família estava se mudando, né? Teve que fugir de uma cidade lá porque deu uma confusão familiar. Então, tudo isso influencia na história de cada um. Isso vai vir para a relação de casal e isso vai vir também para a questão da sexualidade. A gente simboliza os homens através de um quadrado e as mulheres através de uma bolinha, né? Então fica muito interessante assim, porque tu escreve lá na ordem em que esses filhos, né, esses irmãos foram nascendo. Então é um desenho muito bonito. Depois, talvez, se eu tiver algum aqui à mão, eu tenho, mas assim, tem que cuidar, né, o que a gente mostra. Então, a gente vai registrar as mortes, os casamentos, os divórcios, né? Tudo isso merece uma atenção, pois transmitem ondas de choque emocional para toda a família. Quando acontece uma separação, uma morte, um divórcio, uma doença grave, ou um acidente onde é que morrem pessoas, tudo isso gera um impacto emocional em toda a família, não é só naquela família, talvez assim, que aconteceu a coisa, mas todo mundo que está ao redor muda o funcionamento, certo? O desafio do terapeuta vai ser estar conectado com ambos os parceiros, vocês estão entendendo? Para poder entender como que isso foi funcionando, como que isso foi se integrando, o que eles foram vivendo com relação a essa história familiar deles, tá? Olha só, o genograma, ele serve para obter dados e informações das famílias de origem. Agora, ouvir você falando faz todo sentido. Isso! Estou usando o genograma para registro dos meus pacientes. Aprendi no estágio curricular e agora estou aplicando, ainda aprendendo. Extremamente importante. Qual o cuidado que o terapeuta sistêmico precisa ter para não olhar o genograma como o princípio da causalidade? Tenho medo de começarmos a olhar o genograma como causa e efeito. Olha só, então, é exatamente isso que eu vou falar agora, tá? Para que serve o genograma? A gente tem que ter muito claro. Não é para depositar responsabilidade numa pessoa ou em outra, ou, né? Porque, na verdade, é um sistema, certo? Então, a gente vai, através do genograma, obter dados e informações das famílias de origem. A gente vai explorar o comportamento afetivo e sexual. Começa aí a aparecer a questão da sexualidade, a identificação de preferências e seu sistema de crenças, como que essa família funciona, certo? Espaço dialógico que permite ao casal refletir e discutir sobre temas sexuais. Estão entendendo? Então, assim, vai ser um espaço de diálogo e não de, isso foi por ali que aconteceu, foi por aqui que aconteceu, né? Não tem problema, filha, tudo bem. Auxilia o terapeuta na compreensão das questões transgeracionais.
né, quanto das questões atuais por trás do problema sexual do casal. Então, a gente vai poder entender como que aquela família funcionava, porque a gente vai ter que olhar o genograma de cada um dos dois no casal, por exemplo, né? Vem um casal com uma dificuldade sexual. A gente vai ter que olhar esse genograma de cada um deles separadamente, certo? Então, primeiro eu vou olhar o genograma da mulher, depois eu vou olhar o genograma do parceiro e da parceira, certo? Às vezes eu faço isso junto, às vezes eu faço isso separado. Eu gosto de fazer junto porque eu acho que vai fazendo a outra pessoa compreender qual é a dinâmica da família que veio aquele cônjuge, certo? Assim eles começam a entender, agora eu estou entendendo por que tal coisa acontecia, por que aquela outra coisa acontecia. Então começa a haver uma compreensão e uma aceitação às vezes muito melhor com relação a uma série de dificuldades que eles possam apresentar. Tá? Deixa eu ver o que mais. Então, combina a história sexual com a história narrativa mais ampla e aberta das terapias sistêmicas. Então, o genograma sexual, ele faz isso, ele traz isso, ele amplia, certo? Muitas vezes são revelados segredos e alianças previamente despercebidos. O que seria isso, Bárbara, né? O que são esses segredos, né? O que são essas alianças? Né? Às vezes é uma questão, por exemplo, de um filho que nasceu fora do casamento, às vezes é um aborto, tudo isso está vinculado não só à questão da história familiar, mas à questão sexual, entende? Porque eu posso registrar isso como, puxa, sexo é uma coisa negativa, sexo é uma coisa ruim, eu não quero... muitas vezes os pacientes e os casos que a gente discute dentro do curso de terapia sexual, a gente fala isso, né? Que às vezes aquela pessoa que veio para terapia sexual é fruto de uma relação dessas. E não é incomum. Nossa, eu poderia citar N exemplos. Até no curso eu acho que eu contei, no curso eu conto a história de um casal que veio do Ceará, né? Então e esse homem, né, assim, do interior do Ceará, a cultura deles, né, veio a filha, né, a filha com o marido com baixa frequência sexual. Vejam bem. Eu não tinha pensado em contar esse caso, mas agora me veio e eu vou compartilhar um pouquinho com vocês para vocês entenderem como que isso funciona, né? Então, o que acontece? Veio ela e o marido por baixa frequência sexual. Eles têm essa origem, né, do Ceará, os pais vieram de lá e o pai tinha como hábito, já lá no Ceará, ter várias mulheres. E aqui no Rio Grande do Sul não aconteceu diferente, ele também tem várias mulheres. E essas mulheres, ele mantém um relacionamento como se fosse uma segunda família, uma terceira família, uma quarta família. E essa paciente, esse casal, ela trouxe isso, que ela enxergava o sexo como uma coisa negativa. Por quê? Porque fazia a pessoa perder a cabeça, fazia a pessoa não controlar os seus impulsos. Então, como que seria ela se ela se permitisse viver plenamente a sexualidade dela com o marido, se o exemplo que ela tinha era do pai que vivia plenamente a sexualidade dele, mas com várias famílias. Ela não queria repetir isso. E a gente trabalhou na sessão de casal exatamente esse genograma. Então o homem começou a entender. E eles começaram a construir uma vida muito mais organizada com relação a isso. Então, por exemplo, assim, eles tinham baixa frequência sexual. A gente começou a ver na rotina deles que ela não tinha baixo desejo, eles tinham baixa frequência sexual. Ela tinha desejo, mas não tinha a frequência sexual. Então, o que aconteceu? Eu vi que tem um probleminha aí num delay, né? É assim mesmo, gente, é paciência. Aí, o que acontece? Eles tinham, então, eles estabeleceram um dia aonde eles tiravam esse dia, então, para eles terem um momento de intimidade sexual. Porque o que acontece? Ela tinha muito medo que ela fosse virar a mãe dela, porque ela achava que a mãe dela não dava conta do pai. Por isso que o pai também tinha várias mulheres. Então, ela achava que isso poderia acontecer com ela. Vocês percebem que isso iria acontecer com ela, que se ela
não desse conta dos desejos do marido e ela não estava conseguindo entrar nessa cena, né? Entrar nessa intimidade, permitir essa aproximação do marido, que ela iria repetir a história da mãe, né? Então vejam bem como o genograma ele é importante e como o genograma sexual também é importante. Então tinham vários segredos. Essa mãe sabia dessas outras mulheres, né? As filhas também sabiam, todo mundo fazia de conta que não sabia de nada, mas isso tinha uma repercussão na sexualidade dela com o marido dela, ela enquanto filha. Então vejam como as coisas acontecem, certo? Esse caso eu detalho mais lá no meu curso de terapia sexual, tá? Quando a gente fala da questão da baixa frequência, certo? Então assim, o genograma ele possibilita uma organização dessas informações trazidas através do diálogo. Então a gente tem mais objetividade, tem um distanciamento, tem uma racionalidade e a pessoa vai te contando como que ela percebe aquela história, como que ela percebe aquele funcionamento familiar, o que ela tem crítica, o que ela não tem, né? Como que ela se posiciona. Às vezes vão ter pacientes que não têm a história, que não sabem a sua história da origem familiar. Isso é uma outra coisa interessante, né? Não, como é que era a vida sexual, ou quais eram os segredos, porque todas as famílias têm. Vocês devem estar aí pensando também sobre os segredos das famílias de vocês, sobre as histórias da sexualidade da família de vocês. Depois, quando eu fizer perguntas, eu quero que vocês façam esse exercício e vocês vão escrevendo para vocês também poderem pensar sobre essa questão da sexualidade e da história da sexualidade na família de vocês, tá? Já vou chegar lá. Vamos lá, então. Deixa eu ver o que vocês estão me perguntando. Como você registra o genograma, esses dados da sexualidade relatada? Eu registro junto. Ou eu tenho uma folhinha, eu escrevo, assim, ó, eu sempre tenho várias canetas. Vou mostrar pra vocês que eu não tô mentindo. Olha aqui, ó, eu sempre tenho várias canetas. Sempre várias. Então, dependendo do genograma, eu vou escrevendo dependendo do momento, porque eu uso o genograma várias vezes no atendimento. Várias vezes a pessoa me diz assim, meu tio tal, fulano de tal, aconteceu tal coisa. Pera aí que eu vou procurar ele. Pego lá o genograma de novo e pego outra cor de caneta e escrevo mais coisas. Então, eu vou registrando tudo. O meu atendimento, isso eu ensino no curso de terapia sexual. Eu registro tudo. Por quê? Eu tenho uma alta rotatividade de pacientes. Por quê, Bárbara? Como assim tu tem rotatividade de pacientes? Sim, a terapia sexual ela é breve. O paciente não vem e fica 1 ano, 2 anos. Ele vem resolver um problema pontual e resolve e vai embora e segue a vida. Vocês estão entendendo? Se ele quiser ficar em terapia, ele pode ficar. Mas na maioria das vezes o paciente, ele vai, resolve o problema dele e segue a vida. Então, eu tenho muitos pacientes, eu recebo muitas pessoas. Eu atendo muitas pessoas, por isso que eu tenho uma rotatividade e não dou conta. Certo? Por isso até que dentro do curso a gente criou uma coisa nova agora na 3ª turma, mas que a turma 1 e a turma 2 estão incluídas, que tem a ver com criar uma rede de profissionais. Então, nesse período aqui agora que eu estou dando bastante aula ao vivo aqui, vocês não fazem ideia, estou procurando meu celular. Sim, meu celular está aqui. Estava procurando meu celular. Vocês não fazem ideia de quantas pessoas me pedem atendimento e eu não tenho tempo. Eu não consigo atender toda a demanda. Então agora dentro do curso, quem fizer o curso, quem emitir o certificado, fizer todas as aulas, né, escrever um artigo, prestar uma prova mínima sobre conhecimentos mínimos, por exemplo, sobre qual é o papel do genograma, né, vai poder entrar no meu site e eu vou indicar essas pessoas. Como é que vai funcionar isso? Funciona assim, para vocês terem uma ideia, né? É um presente meu para os alunos. É um presente porque eu vejo as pessoas estudando tanto, se dedicando tanto, aprendendo, gostando do assunto, querendo trabalhar a questão da sexualidade, então eu fico muito feliz. O que acontece? Hoje, lá no Instagram da Inteligência Erótica, é lá que surgem os pedidos de atendimento. Às vezes eu não consigo responder lá, eles vêm para esse aqui me pedir. Bárbara, eu te mandei uma mensagem, tu não me respondeu e tal, não sei o que. Eu digo, ai meu Deus.
Então, quando essa página no meu site estiver pronta, isso até final de junho tá pronto, maio, junho, a final de junho tá pronto, vai ter lá várias pessoas que os meus seguidores pedindo indicação, eu posso dizer, olha, pega esse link aqui, vai lá para aquela página que tem meus alunos. Tem lá em São Paulo, tem em Curitiba, tem em Passo Fundo, tem em Camboriú, tem no Amazonas, tem em Pará, por todo o Brasil, tem em Portugal, tem nos Estados Unidos, tem lá no Reino Unido, né? Então, assim, eu vou indicar esses alunos que cumpriram com esses critérios para eu me assegurar, para eu ter tranquilidade de indicar, né? E essas pessoas vão poder contatar quem elas quiserem. Elas vão ler lá os artigos, né? Vão ver se identifica ou não, se faz sentido ou não, né? Vão conversar com aquela pessoa e vão marcar e vão fazer lá o que eles têm que fazer, certo? Vão iniciar o atendimento online. Então, o que acontece? Ou mesmo presencial, daqui a pouco tem alguém aqui de Porto Alegre, eu sou de Porto Alegre e eu quero marcar com aquela pessoa. Então, eu também vou estar disponibilizando isso. Então, por que eu comecei a falar isso? Porque eu não consigo tempo. E existe uma rotatividade enorme e eu fico registrando tudo. Porque às vezes a pessoa volta depois de um tempo. Bárbara, aquilo tá resolvido, eu quero resolver outra coisa. Ou, naquele momento eu fiquei com medo de ir adiante, né? Por exemplo, uma mulher vagínica, né? Eu fiquei com medo de trabalhar essas coisas, fui lá, fiz fisioterapia e agora eu tô voltando aqui para fazer a terapia psicológica, né? Então as pessoas voltam e eu tenho registro disso, certo? E eu não tenho tempo para registrar depois. Então eu já contrato isso com o meu paciente quando ele vem. Olha, eu vou anotar tuas coisas aqui, tu vai ter uma pasta aqui, em qualquer momento que tu quiser acessar isso, tu acessa. E tudo que eu escrevo ali eles sabem, porque eu não sou de guardar nada para mim, não é assim que eu funciono, né? Eu compartilho com o paciente, eu acho que ele tem que se apropriar desse conhecimento que é dele, né? Não é meu. Então vamos lá, então o genograma é a mesma coisa, eu anoto tudo ali, eu registro tudo, tá? Interessante que realizar o genograma sexual pode incentivar a conversa familiar sobre o tema. Exatamente, Estefânia, exatamente. Então, às vezes eu faço, né, com o casal juntos na sessão, às vezes separados. A gente vai precisar normalmente mais de uma sessão para isso, tá? Porque a gente precisa entender, né? Entender a história do paciente, entender, porque às vezes ele vai trazer uma coisa, me lembrei de tal coisa. Ou, eu não lembro, nossa, eu não sei quando é que... aí tu vai ver assim, não, tem o pai se separou, mas tem um filho da mesma idade com outra mulher aqui que se separou, os dois têm 12 anos. Opa, né? Então nasceram juntos, né? Nasceram na mesma época, enfim, então tem uma série de coisas. Deixa eu abrir aqui um pouquinho a porta que eu tô com calor. Uau, gente, tá calor aqui em Porto Alegre, eu vou me empolgando e vou falando, né? Então, olha só, o genograma sexual, ele vai ajudar também os casais a discutirem a intimidade sexual. Essa dinâmica sexual ela é incorporada na relação do casal e os padrões de relacionamento são refletidos no sexo. Faz sentido isso para vocês? Deixa eu ver, sei das histórias da minha família. Eu sei, que bom que tu sabe. Porque saber da história da nossa origem é muito importante pra gente. É algo que é definidor, é algo que vai clareando a nossa vida. E aí a gente pode pensar sobre isso e pode avançar, pode entender a lógica do funcionamento e pode quebrar esse padrão. Sou terapeuta de casal e o curso de terapia sexual ajuda muito. Isso, Luísa, isso que você criou é fantástico. Não ajudar muita gente, principalmente seus alunos. Vai ajudar, eu acho que é isso, né? Vai ajudar muita gente. Isso, eu tenho 2 instas. Isso, o Marcos é de Manaus, gente. Olha aí, a Raquel é de Americana. Que ótimo, servirá de estímulo. Genograma sexual e a sexualidade da família. Isso aí, exatamente. Por quê? Porque a sexualidade da família vai definir o padrão de aprendizagem e de comportamento com relação à sexualidade. Tá?
Deixa eu ver o que mais. Como descobrir qual a história da família sexual, por exemplo? Então, tu vai ter que saber das histórias da família, né? Ah, mãe, me conta as histórias aí. Ô, pai, me conta as histórias aí da nossa família, né? Quem casou com quem, quando se separaram, como é que era, fugiram, casou grávida. Sabe, aquelas histórias vão completando a nossa história. Olha aqui, ó. Tem mais gente. A Ira Bahia também é de Belém. A Eliana é de São Paulo. A Eliana também tá na minha turma, né, Eliana? Na turma 3. Tem um modelo de como você documenta. Deixa eu ver se eu acho aqui. Espera aí. Eu vou deixar aqui a imagem do livro aqui pra vocês, pra eu ver se eu acho aqui algum exemplo que eu possa mostrar. Olhem como é que eu guardo, gente, ó. Eu guardo assim, ó. Ó, faço pasta dos meus pacientes, ó, e anoto tudo. Deixa eu achar aqui algum assim que eu possa, bem de leve, assim. Tem um aqui que é super rico. Isso. Que eu vou mostrar bem de longe, vocês não vão conseguir identificar. Não pode tirar fotinho, tá? Mas olha aqui, ó. Vou mostrar assim, ó. Vou mostrar virado. Olhem aqui, ó. Isso aqui é um genograma. Ó. Tô mostrando viradinho assim, vocês não vão identificar quem é. Estão vendo? Esse aqui é um genograma. E esse aqui é uma parte da família. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia de como que eu registro. Então, como eu falei para vocês, eu registro tudo. Olha, aqui tem um outro, ó. Aqui no saquinho. Tá? E aí eu registro bem assim. Eu coloco isso, exatamente isso. Deixa eu ver o que estão me perguntando. A minha dúvida também é a mesma da colega. Quando não tem pessoa da família viva para contar, ou a pessoa não sabe nada como fazer, vai ter sempre uma tia, sabe aquela tia fofoqueira? Que a gente diz isso pro paciente. Olha, deve ter alguém na tua família que sabe de todas as histórias, porque toda família tem alguém assim. Então vocês vão falar com esta pessoa. Tu vai dizer pra ela, tu vai procurar essa tua tia e pede pra ela te contar as histórias da família. Tia, me conta as histórias da família. Gente, porque a história da família é a nossa história. Então isso faz parte da nossa história. Quando que foram embora, quando que vieram, como é que a família se sentiu. Eu tenho histórias na minha família marcantes. Essa semana mesmo eu tava conversando com meu pai pelo telefone. Ele me disse assim, né, claro, eu tô passando por algumas situações da minha vida pessoal e tal, né, de encerramento de coisas e início de outras, né. E aí o meu pai disse assim, eu entendo o que tu tá passando, porque eu passei por isso quando teu tio, não sei o que, foi embora e o teu avô parou de trabalhar e aí eu ia pra lavoura, porque meu pai é agricultor, eu ia pra lavoura, trabalhava sozinho, eu sei como é que tu tá te sentindo, porque eu falei pra ele que eu tava me sentindo meio sozinha, né, assim, com um fardo grande, não pesado, mas grande num momento, numa mudança, né, da minha vida pessoal, e que tava bem grande esse fardo e que eu tinha um pouco de sensação de estar sozinha, né, choramingando pra ele, ai pai, tu tá me sentindo sozinha, tem um monte de amiga, tem namorado, tem tudo, mas é aquela coisa, né, é coisa da nossa cabeça, né, da nossa história. E vai marcar isso, vai fazer parte da minha história e também da história da geração que vem depois de mim, das minhas filhas, da história delas também faz parte. Né? A separação, tudo isso faz parte. Vocês vejam como isso tá ligado, né? E o que acontece? E aí ele me disse, isso quando teu tio foi embora, eu passei por isso, nossa, eu ia pra lavoura, eu trabalhava, né, eu saía caminhando sem destino, eu trabalhava. E eu disse, nossa pai, mas eu nem sabia dessa história. Então a gente vai contando as histórias, à medida que a gente também vai amadurecendo e vai se permitindo. Então a gente precisa incentivar esse paciente a olhar a história dele. E vou dizer outra, vocês também precisam fazer o genograma de vocês. Gente, eu gostaria muito que vocês fizessem o genograma de vocês. Nossa! Meu Deus, onde é que nós podíamos botar os genogramas de vocês? Sabe por quê? Porque assim, ó, nossa, um dia, vou fazer isso no curso. No curso, depois do curso, tem uma aula que um grupo que quiser continuar depois do curso, a gente chama de aprimoramento no papel de psicoterapeuta sexual, que é um nível avançado, e a gente faz o genograma, e a gente fez o genograma de uma das alunas, e foi sensacional. Gente, foi um negócio incrível,
É revelador, então eu sugiro que vocês façam. Ó, a conjugalidade em cena, eu não me lembro do teu nome, mas eu me lembro de ti. Tem o teu genograma feito. Isso. E às vezes a gente precisa fazer de tempos em tempos de novo para ver a coisa sobre outros ângulos. Certo? Então é muito importante fazer o genograma. Mas vamos adiante. Vamos lá, que eu me empolgo contando todas as histórias aqui e a gente não anda aqui no conteúdo. Tá bom para vocês ou tá muito rápido? Me contem. Como é que vocês estão aí? O que vocês estão achando? Dá para fazer sozinha? Claro que dá. Eu não tive genograma na faculdade. Uma amiga teve e me contou sobre o genograma. Isso! O genograma a gente aprende fazendo. Então, vocês têm que ir conversando, às vezes com uma amiga e treinando, ou mesmo com o paciente. Não pense que vocês vão pegar todas as informações numa vez só. Vocês vão ir aprendendo a fazer. Vamos lá. Então, é uma ferramenta terapêutica que auxilia na compreensão das forças intergeracionais. Olha aí, gerações, intergerações, por trás do problema sexual do casal. Permite a exploração do comportamento sexual, atração. Ah, meu tio tinha... A gente desconfiava que meu tio tinha alguma coisa com a minha tia, né? Os cunhados. Sabe aquelas histórias de família? Então isso começa a aparecer. E se eu sou filha, né? Ou se eu sou a sobrinha que tô ali vendo a coisa acontecer? Qual é a minha representação sobre isso? Né? Como é que eu vou usar, como é que eu vou perceber a questão da sexualidade, né? Qual é a minha representação sobre a questão da sexualidade a partir do momento que eu enxergo uma cena dessa, que eu pego um lance desse, ou então chega na cozinha lá, os dois cunhados estão se agarrando lá na cozinha. Gente, é assim, família é assim. Se alguém não tiver família assim, tá? É uma exceção. Porque família é isso, acontece, são pessoas diferentes, são culturas diferentes, as pessoas vão se misturando e vão se encontrando e as coisas vão acontecendo, né? Quando o casal identifica os problemas, o terapeuta ajuda a colocá-los como desafios a ser compreendidos. Olha só a pergunta de antes. Ao invés de obstáculos e impedimentos, é para compreender, é para entender a história. Não é um obstáculo. Aspectos como sexo, amor romântico. Ai, quem é que era cego de amor, apaixonado? Porque às vezes tem aquele casal na família assim, nossa, eles são um casal modelo e tal, pá. Daqui um pouco se separam. Puxa, né? Opa, o que aconteceu, né? Casal de propaganda de margarina, né? Outros temas associados à sexualidade, o contexto do casal, as famílias de origem, as gerações anteriores, os segredos, como aborto, adoção, trauma sexual, abusos, compulsão sexual também podem ser narrados. A gente vai ter que perguntar essas histórias, né? As crianças do casal são incluídas para uma reflexão sobre como os legados intergerações podem afetá-los também. Ok? Então, vejam bem. Perguntas sobre a história sexual são usadas para promover a comunicação sobre temas sexuais, né? Então, vamos ver um pouquinho dessas perguntas, porque a gente já tá assim, olha, voando. Olha só, exemplos de perguntas, tá? O que o termo sexo significa para você? Claro que a gente primeiro precisa criar uma intimidade com esse paciente, precisa criar um clima de confiança e explicar para ele por que a gente está fazendo esse genograma, o que isso significa, em que isso vai ajudar ele, né? Então, o que o termo sexo significa para você? Como você definiria intimidade, afeição? Você viu o afeto demonstrado na sua família? Sexo e afeto, vejam bem, as coisas estão ligadas, né? Com quem você aprendeu sobre sexo, né? Quando você se lembra de aprender sobre sexo pela primeira vez, né? Ou dessa coisa da intimidade, do namoro, do relacionamento mais íntimo, né? Quando você aprendeu ou começou a explorar seu próprio corpo. Vejam bem, nós estamos falando da história,
né? Como é que você se sentia com relação a ter experiências de masturbação, ou quais eram os teus sentimentos com relação a isso, né? Atração sexual, desejo sexual, como é que isso repercutiu na tua vida? Como é que tu aprendeu sobre isso? Quando é que tu percebeu? Alguém da tua família percebeu também? Tua primeira paixão, alguém percebeu, valorizou, incentivou isso? Né? Que mensagens tu recebeu dentro da família sobre a questão da intimidade e da sexualidade? Né? Qual era a regra? Né? Eu brinco que eu escrevi no e-mail que podia transar, mas se engravidasse tinha que assumir. Então, tipo assim, né? Olha, não é prazer o negócio, é meio perigoso, sabe? Então, assim, tu tem que cuidar, porque se tu engravidar, tu vai ter que assumir o negócio, né? E eu pensava assim, meu Deus, não posso engravidar, né? Então, assim, essas coisas que a gente carrega, isso os nossos pacientes também carregam, certo? No curso, eu ensino mais ainda sobre isso, tá? Qual o papel da religião e da cultura com relação aos valores sexuais? Eu dei esses dias uma aula sobre a questão da religião, né? Uma aula sensacional. Gente, fiquei orgulhosa de mim. Nossa, não foi aqui, foi lá no Zoom. Mas essa aula tá dentro do curso de terapia sexual, tá? Houve algum segredo em sua família sobre sexo? Né? Alguma traição? Sogro com nora? Nora com... sogra com genro? Sabe? Os cunhados, né? Às vezes tá uma separação lá, sobra os dois, aí os dois se juntam. Aquelas histórias de família, certo? Então, olha só. Essas são as perguntas que eu quero que vocês façam reflexão na história de vocês. Porque antes de tudo, a gente aprende quando a gente olha pra gente. Eu sou assim e espero que vocês sejam também. Vocês vão aprender muito mais se vocês olharem para vocês mesmos e entenderem como que é a sexualidade de vocês. Houve algum aborto, traição na família? Tu já foi tocada de alguma maneira inapropriada dentro da família? Né? Se viu cenas ou materiais sexuais? Né? Foi-lhe dito coisas que não deveria saber e por aí vai. O genograma familiar e sexual, ele possibilita a fala aberta e transparente das relações familiares e também do exercício da sexualidade dentro da família de origem e suas influências na vida conjugal atual, porque vai respingar na vida atual, certo? O genograma sexual, ele pode ser uma forma de prevenção da repetição, trabalhando as lealdades invisíveis do legado familiar. Gente, isso são termos da terapia familiar e de casal. Mas assim, nós não vamos entrar nisso hoje, tá? Até tem algumas coisas que eu trabalho dentro do curso, quando a gente começa a trabalhar a questão do casal na terapia sexual. Como trabalhar isso, tem formulários também com relação à terapia de casal, como que a gente trabalha essa questão da sexualidade do casal. A frequência sexual, o desejo sexual, a excitação sexual, o interesse sexual, quando afetados por condições psicológicas da vivência familiar, podem interferir significativamente na relação do casal. Faz sentido para vocês? Faz sentido? Isso, eu também faço no atendimento online, hein? Não tem diferença nenhuma. Nenhuma. Até porque eu fico com o material aqui para mim. Quando eu tenho dúvida, eu mostro pro paciente, né? No começo a gente fica meio inseguro, mas depois vai, tá? Luísa, e também tu vai aprender isso bem direitinho, porque tu é da turma 2 e tu não teve essa aula ainda, tá? Então vai ter essa aula, fica bem tranquila que tu vai aprender a fazer. A terapia sexual com casais é um grande desafio, pois entra na intimidade do casal, nas suas dores, nas angústias, nas experiências sofridas e tristezas, precisando de muita confiança, apoio e cuidado para serem trabalhadas. Então, quando a gente fala do genograma, é disso que a gente está falando, né? Que a gente precisa explicar para o paciente, para o casal, que eles vão ter ali informações muito importantes e que eles precisam cuidar dessas informações, que eles precisam estar atentos a todas essas informações, né? O terapeuta tem que estar atento a essas informações que o paciente vai trazer. E a gente vai e volta no genograma, a gente não explora ele numa vez só. A gente começa a entender, até porque com isso vão baixando as resistências e daqui a um pouco o paciente pode de novo voltar a falar mais coisas, né? Mas isso, assim, eu exploro isso bastante mesmo dentro do curso de terapia sexual, né? Ensino os pacientes a fazer, os alunos a fazerem mesmo,
né? Por quê? Porque na verdade, assim, tu vai aprender fazendo o teu genograma. Então, eu quero que tu faça o teu genograma, que tu me mande no privado uma fotinho do teu genograma, desenha lá, começa lá pelo teu pai e pela tua mãe, quantos irmãos tu tem, faz os risquinhos embaixo, quem é que nasceu primeiro? Primeiro nasceu o João, depois nasceu a Viviane, depois nasceu a Maria, né? A Viviane casou com quem? Puxa mais uma linha aqui, vem para baixo, casou com o Mário aqui do lado, que também tem uma família, né? Então assim, desenhem isso, certo? Desenhem isso, vão se apropriando, vão lembrando das histórias da família de vocês e venham pro curso e a gente vai olhar isso junto. A questão do curso é que acontece uma coisa muito interessante no curso, né? No curso de terapia sexual, inclusive que as inscrições encerram hoje às 23h49 e 59. Até a meia-noite tem inscrições para o curso. O que acontece no curso, que é uma coisa que é incrível, que eu jamais imaginei, e eu me dei conta disso na live domingo com o Bruno. Hoje é segunda, ontem. O que acontece? Eu sempre tive, assim, receio de diminuir os meus horários no consultório, porque eu adoro atender no consultório, eu adoro promover ajudar a promoção daquela mudança do paciente, certo? E aí o que acontece? Eu achava que se eu fosse sair do consultório e me dedicar de repente mais para online, mas não atendimento, outras coisas online, como por exemplo o curso, eu iria me distanciar do desenvolvimento das pessoas, da melhora das pessoas, da vivência mais plena. Eu sabia que eu tenho que preparar mais psicólogos, porque esses psicólogos vão atender mais pessoas e mais pessoas vão viver plenamente sua sexualidade, certo? Esse é o meu propósito. O que acontece? Eu achava assim, poxa vida, mas eu vou sentir saudade do consultório, né? Nossa, porque hoje a minha agenda é lotada, então hoje tem horas que eu canso muito, né? Como todos vocês também cansam. Aí o que acontece? Eu pensava assim, nossa, mas eu vou sentir muita falta do consultório. Aí o que está acontecendo agora? Olhem que interessante. Os meus alunos têm relatado que eles trabalham a sexualidade deles durante o curso. Eu nunca imaginei isso. Eu nunca pensei nisso, que o curso poderia proporcionar esse espaço de desenvolvimento pessoal com relação à sexualidade. E por que eu não medi isso? Porque eu não me dei conta. Eu passo falando o tempo inteiro que a sexualidade é um tabu e que a gente não foi educado sexualmente, mas eu acabei me esquecendo que... Isso, a Juliana vai botar o link aí para vocês, tá? Eu acabei me esquecendo que, na verdade, nós também não fomos educados sexualmente. Que a gente também precisa ser educado. E que quando eu fui fazer o curso lá em 2010, eu também aprendi muitas coisas com relação à sexualidade. Eu também me eduquei melhor emocionalmente para a questão da sexualidade. Então, o que acontece? De alguma forma, o curso, ele traz uma coisa que eu não contava. E que agora, para a segunda e para a terceira turma, porque eles vão ter aulas ao vivo juntos. Então vai ser uma super turma, gente. Por isso que eu tenho vagas limitadas. É por isso. Porque eu tenho capacidade só de 100 pessoas por aula. Essa é a minha capacidade máxima, certo? E hoje, por isso que eu tenho vagas limitadas, né? Porque já tem muita gente inscrita. E eu tenho a turma 2 ainda para chamar todo mundo junto. Então, tem muita coisa aí. Então, o que acontece? Eu quero melhorar cada vez mais deste curso. Quem é da turma 1? Bárbara, e quem é da turma 1? Bárbara, o pessoal tá me dizendo, Bárbara, eu sou da turma 1, vai dar isso pra gente? Claro que vou. Sabe o que acontece? Eu não vou, eu disse assim, eu não largo mais vocês, porque a minha turma 1 foi a minha turma 1. Sabe quando tu faz a primeira vez uma coisa, tu nunca mais esquece? Eu jamais vou esquecer da turma 1. A turma 2 é muito especial. A turma 2 estava em lista de espera, me esperando. Bárbara, tô te esperando, Bárbara, tô te esperando, Bárbara. E a turma 3 está sendo essa explosão de gente que tem gente de todos os estados do Brasil. Sério, gente. Tem de todos os estados do Brasil. Quantos estados são do Brasil mesmo? Tem gente de todos os estados. Olha só, não, tô exagerando, não é todos os estados, mas é quase. Mas olha, tem de tudo, tem lugar que eu nem sabia que existia no mapa.
E tem também gente de fora do Brasil. Brasileiros que estão fora do Brasil e que estão se interessando em fazer o curso. Vejam bem. Isso para mim é uma coisa inédita, eu nunca imaginei isso. Então, por quê? Porque a gente precisa se educar sexualmente. Não sei se vocês viram no Stories antes, uma colega que se inscreveu, ela disse assim, Bárbara, eu tenho uma pós, mas é tão rasa. E eu fico assim, nossa senhora, que pena. Porque aqui nós não vamos ser rasos. Ó, a Barbiana é do Espírito Santo. Não, a turma 3 também vai ser muito especial. Gente, são todos. Eu tenho um coração enorme, vocês cabem todos no meu coração. E assim, a gente vai ter grupo no Facebook, né? Então lá, todo mundo vai se encontrar. Nós vamos fazer um evento lá dentro do Facebook, só pode. Né? Por quê? Porque na verdade a gente vai estar compartilhando conhecimento. Goiás, olha só, Piauí. Gente, é muita gente. É muita gente. Olha, dos Estados Unidos, Reino Unido, Portugal, onde mais? Ai, só isso já chega, já tá ótimo. Nossa, Maranhão. Vejam bem, então assim, as inscrições encerram hoje, né? Antes da meia-noite. Não deixem para depois. Eu tenho um limite de vagas, né? Eu tô falando bem sério isso porque é verdade. A gente tem um limite de vagas, né? Podem abrir vagas amanhã? Podem. Por quê? Porque tem algumas pessoas que compraram por boleto. Quem não pagar o boleto, abre uma nova vaga. Mas as pessoas, né, a princípio está tudo certo. Né? Se elas não pagarem o boleto amanhã, aí abrem novas vagas para aquele número de boletos que não foi pago, certo? Mas eu quero que vocês venham porque vocês querem aprender sobre sexualidade. Vai ter um monte de coisas. A gente já escreveu livro na primeira turma, né? O primeiro livro que eu coordenei, que eu organizei. Olha só, a gente está fazendo uma pesquisa sobre a questão da sexualidade. A gente vai disparar isso amanhã, porque eu não consegui dar atenção para isso hoje. Hoje foi muito corrido. Então, assim, gente, isso vai ficar... Sabe quando tu começa a escrever uma história... Quase que um genograma, a primeira turma, a segunda turma, a terceira turma, né? Tem uma história, tem gerações aí de alunos, tem histórias que a gente está escrevendo sobre a questão da sexualidade. Assim, ontem caminhando com meu pai, eu disse para ele que eu tinha um sonho. E eu fico até meio assim de contar para vocês, porque vai que não realiza, né? Será que eu conto para vocês? Vocês querem saber do meu sonho? Qual é o meu sonho? Me mandem coraçõezinhos aí se vocês querem saber o meu sonho. Se vocês querem fazer parte também do meu sonho. Porque, na verdade, assim, esse meu sonho ele só se realiza se tiver muita gente engajada nisso e querendo estar junto. E na medida que eu vou me expandindo, as pessoas que estão junto comigo vão se expandindo também e a gente se expande junto. Olha que louco isso, né? Mas é verdade. Na verdade, quando eu vejo que as pessoas... né, que eu estou indo e as pessoas vêm vindo junto e vêm entendendo e aquilo fazendo sentido, eu, assim, cresço e me desenvolvo, né? Então, assim, o meu sonho é ser uma referência em sexualidade humana no Brasil. Vocês estão entendendo? E isso só vai ser possível se vocês vierem juntos e levarem essa mensagem também, porque eu não tenho braço para levar essa mensagem. De que a pessoa pode viver plenamente a sua sexualidade. Isso é algo novo. As pessoas estão começando a pensar sobre isso. Eu e a minha sócia falando sobre isso, as pessoas estão começando a falar sobre isso. Então, assim, a gente precisa pessoas realmente engajadas. A gente vai fazer uma pesquisa sobre a qualidade de vida sexual do brasileiro na quarentena. Vocês têm ideia do que é isso? Então a gente vai espalhar isso pelo Brasil e a gente vai reunir informações e a gente vai escrever sobre isso depois. A gente vai entender o que foi que aconteceu com relação à sexualidade. Então esse é um dos projetos. Aí eu tenho que cuidar o horário aqui, porque senão daqui a pouco a gente cai aqui e foi, né? E eu não consegui me despedir. Então assim, a gente vai construir muita coisa legal. Eu sou uma pessoa muito criativa, eu não fico parada. E eu trago as pessoas junto. Quem quiser vir junto, vem. Quem não quiser, tá tudo certo. Tudo certo, porque depende também do momento de cada um.
Então, a gente precisa se unir, se juntar. E como é que foi a forma que eu encontrei isso? Através de um curso. Então, quem quer vir junto, vem. Aproveita, porque a hora é agora. O pessoal me pergunta, Bárbara, quando é que vai ter outra turma? Não sei o que. Gente, é a segunda turma no ano. Agora. Eu não sei o que vai acontecer no segundo semestre. Não sei, não tenho ideia. Não consigo, né? Se vocês me perguntarem, tu quer lançar outra turma? Eu quero. Mas a gente precisa ver como que as coisas vão estar. A gente não tem nada certo para o próximo semestre. A gente não tem nada certo sobre esse momento, né? Sobre todas as coisas que estão acontecendo. A gente realmente não tem nenhuma informação sobre isso, não sabe? Então eu quero sim que, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês tiverem alguma pergunta para fazer, eu vou ficar disponível até a meia-noite para responder, para vocês poderem decidir juntos para entrar no curso, tá? Por quê? Porque o curso é sensacional. Assim, não é porque é comigo. Não é. Na verdade é porque, assim, a gente constrói conhecimento ali, a gente troca, né? O pessoal aprende muito sobre a sua sexualidade, né? A gente, como eu disse, a gente não foi educado sexualmente. Deixa eu mostrar um livro para vocês rapidinho. Esse livro aqui, ó, eu escrevi um capítulo. O nome a página do capítulo é na página, adivinhem qual é a página? 69, né? Só podia, né? E o nome do capítulo é O Desejo Sexual Envelhece, porque ele é um livro, né, que fala sobre a terceira idade. Eu organizei ele, eu participei com a organizadora Samantha Sittard, que é daqui de Porto Alegre. E eu respondo essa pergunta, né? Se o desejo sexual envelhece, né? E aí eu quero que vocês depois me respondam aí lá. Eu vou botar uma postagem do livro também e me respondam lá se o desejo sexual envelhece ou não. O que acontece com esse desejo sexual aí na terceira idade, tá bom? Então, gente, vão lá na postagem dessa live, comentem quais foram as aprendizagens de vocês. Eu vou lá, vou comentar cada uma delas. Quem quiser vir nessa turma, vem que a gente vai estar assim, ó, esperando de braços abertos. Eu estou planejando coisas assim que talvez eu nunca imaginei que eu fosse poder fazer com tantas pessoas, com tanta gente, com tanto reconhecimento, com tanta experiência legal, tanta gente legal que eu conheci, que está vindo junto. Olha, é muito interessante. Então, vocês têm duas tarefas. Uma, eu vou postar aqui o livro, certo? Agora, quando terminar a live, e vocês vão escrever lá se o desejo sexual envelhece ou não, e depois eu respondo para vocês, tá? O segundo tema é ir lá na postagem dessa live, lá na figurinha sobre o genograma sexual, e vocês vão escrever qual foi a aprendizagem de vocês, porque eu quero saber o que vocês saíram aprendendo dessa experiência aqui. Vai cair daqui um pouquinho. Um beijo muito grande, muito obrigada por estarem comigo e venham, tem o link da inscrição também na minha bio, tá? Lá na descrição da inteligenciaerótica.psicólogos também tem o link. E aqui com a Juliana também tem, tá bom? Gente, beijo, 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 beijo. Até mais. Tchau, tchau.